Olá, já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro, o primeiro programa de uma série inédita de estudos da Palavra de Deus. No intervalo, espero que você tenha ligado para nós. Caso não tenha feito isso, ainda dá tempo. Ligue hoje para nós. Temos uma grande equipe à sua disposição. Você pode mandar um e-mail, aparece aqui na sua tela. Você pode telefonar, o número também está aqui. Você pode pedir o curso bíblico. Nós temos um seminário para você sobre profecias bíblicas. Então, não perca tempo. Ligue para cá e durante toda a semana avise os seus amigos e vamos juntos anunciar a palavra de Deus para mais pessoas, para que quando Jesus voltar, mais pessoas estejam preparadas para a vida eterna com Jesus. Amém? Bíblia na mão? Está com Bíblia aí? Pega uma caneta. Vamos agora fazer a segunda parte do estudo de hoje, que é Apocalipse, a resposta. No bloco anterior, eu havia mencionado que a Bíblia está dividida em 5 partes. Lembra? Quais são elas? História, poesia, profecia, evangelho e cartas. Vamos agora analisar uma a uma. A parte histórica da Bíblia é aquela parte que começa em Gênesis e vai até o livro de Esther. De Gênesis a Esther. Mais ou menos isso aqui, ó. Estou pegando para você aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Até aqui. Veja, tudo isso aqui, do meu lado, vou colocar aqui do seu lado esquerdo. Tudo isso aqui, de Gênesis a Esther, é a parte histórica da Bíblia. Essa parte conta a história da criação, a história de Adão e Eva, a história de como o pecado entrou no mundo, a história de Abel e Caim, Sansão e Dalila, Davi e Golias, a história do Rio Jordão, do Mar Vermelho, do Egito, do maná, da água que saiu da rocha. Ou seja, a primeira parte da Bíblia é a parte histórica. Registra histórias reais, verdadeiras, de como Deus conduziu o seu povo no princípio e no passado. Entendeu? História. Essa parte da Bíblia, a parte histórica, 90% mais ou menos se entende como se lê. Se tiver escrito pau, é pau, pedra é pedra, homem é homem, mulher é mulher. Ou seja, do jeito que está escrito, se entende. Não muda nada. 90% mais ou menos. Tem alguma coisa de simbolismo que ficaria naqueles 10% final. A segunda parte da Bíblia é a parte poética, a poesia. A poesia bíblica começa exatamente aqui, ó, no livro de Jó. Começa no livro de Jó, como está aqui. Vai Jó, aí você tem depois de Jó, Salmos, depois de Salmos você tem Provérbios, passou demais aqui. Salmos, aí você tem Provérbios, depois de Provérbios você tem Cantares, você tem Eclesiastes. Então esses são os livros poéticos, tá bem? A parte, o bloco de poesia da Bíblia. A poesia bíblica, 85% mais ou menos se entende como se lê. E 15% tem uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica. Tem mais, porque nós vimos a primeira e a segunda parte. Agora vamos para a terceira parte. A terceira parte da Bíblia é a parte da profecia. Essa é a parte mais incrível e tem a ver com o nosso programa. A profecia é aquela que começa em Isaías. Vai de Isaías, bem aqui, ó. Vai de Isaías, está aqui o primeiro livro de profecias. Começa exatamente aqui. Eu quero mostrar para você, tá vendo? Começa em Isaías e vai até Malaquias. Ou seja, até a divisão com o Novo Testamento. Tudo isso aqui, deixa eu mostrar para você, tá vendo? Toda essa parte aqui. Vai de Isaías até Malaquias. Tudo isso é profecia. Entende? É a parte profética da Bíblia. Mas não é só isso. Tem um livro profético que está no Novo Testamento, que é justamente o livro do Apocalipse. Então é esse aqui, o livro do Apocalipse. Está vendo? Então a profecia vai de Isaías a Malaquias no Velho Testamento. E inclui o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Essa é a profecia bíblica. E essa parte da profecia é bem interessante, porque 95% do Apocalipse, das profecias apocalípticas, 95% mais ou menos, não se entende como se lê. Percebeu que é o contrário das outras? Enquanto história, 90% se entende como se lê. Poesia, 85% se entende como se lê.
a profecia apocalíptica, 95% não se entende como se lê. Portanto, na profecia, pau não é pau, pedra não é pedra, homem não é homem, mulher não é mulher. Você me entendeu, né? Eu acho que ficou claro para você. A verdade é a seguinte, é que cada palavra da profecia apocalíptica tem outro significado. A Bíblia diz uma coisa na profecia e significa outra. Nas outras partes da Bíblia não é assim. Nas outras partes, quando a gente fala se entende como se lê, aí não pode alterar nada. Mas na profecia, que foi escrita numa linguagem simbólica, aí sim, está escrito uma coisa e significa outra. Essa é a terceira, a profecia. E qual é a quarta parte da Bíblia? A quarta parte da Bíblia são os evangelhos. Eu vou mostrar para você também. Os evangelhos, também aqui, ó, é bem fácil. Começa exatamente já no Novo Testamento. Aqui, ó, Mateus é o primeiro evangelho. Seria Mateus, depois vem Marcos, Lucas e João. São 4. Esses 4 evangelhos, até o livro de João, até mais ou menos aqui, ó, Marcos, Lucas e João, até aqui, esses 4 evangelhos é o que compõe a quarta parte, o quarto bloco. Seria o bloco dos evangelhos. No caso dos evangelhos, mais ou menos 85% deles se entende como se lê. E 15% são as parábolas. Vou dar alguns exemplos para você no caso dos evangelhos. 85% é literal e 15% é figurativo, é simbólico, dos evangelhos. Os exemplos são os seguintes, eu vou falar alguma coisa e você vai me dizer se é simbólico ou se é literal. Veja, me acompanha aqui. Jesus estava caminhando aqui na terra, encontrou um paralítico e disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu pergunto, isso é simbólico ou é literal? Isso aconteceu de verdade ou não aconteceu? Isso, boa resposta. Aconteceu de verdade. Percebeu? Se entende como se lê. Outro exemplo. Jesus estava caminhando, encontrou uma pessoa cega e perguntou, que queres que eu te faça? E o cego disse, Senhor, eu quero ver. Jesus disse, então vê. E o homem viu. Isso é simbólico ou é literal? Resposta, é literal. Então se entende como se lê. Porque isso aconteceu de verdade, de fato. Mas existem algumas partes nos evangelhos, alguns episódios dos evangelhos, que a gente não entende como se lê. Por exemplo, ouça bem, por exemplo, Jesus disse, eu sou o trigo, não eu sou o trigo, perdão. Existe o trigo e o joio. Existe o trigo e o joio. Eu pergunto, você é trigo ou você é joio? Você nem é trigo e nem é joio. Porque você não é uma planta. Você é uma pessoa, um ser humano. Então, quando Jesus falou trigo e joio, ele usou uma linguagem simbólica para falar dos fiéis e dos infiéis. Agora, veja essa. Aquela hora eu acabei invertendo, mas veja essa. Jesus disse, eu sou o bom pastor e você é a ovelha. Agora, cá entre nós, você é uma ovelha? Não é. Porque uma ovelha tem 4 patas, 4 pernas, e você tem 2.